Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente do verso 18 ao 21. Nesse primeiro momento nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 18 ao 21. Sentado mesmo como você está, diz assim as Escrituras: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós somos gratos, porque o Senhor já tem falado conosco nesse culto coletivo desde a abertura. O Senhor falou conosco por meio da leitura da Tua Palavra, falou conosco por meio das canções que aqui foram ministradas. Te pedimos que o Senhor continue a falar conosco por meio da explanação da Tua Palavra. Que não sejamos meros ouvintes, mas que pratiquemos aquilo que ouvirmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu já tive algumas experiências frustrantes de assistir alguns filmes em que o protagonista morre no final. Eu lembro quando eu era criança ainda, eu assisti o filme A Morte do Incrível Hulk. Antes daquele Hulk programado, né? O Hulk ser humano ainda, aquele que era todo pintado de verde. Quem já assistiu esse filme aqui? Algumas pessoas já assistiram. Foi muito traumatizante para mim ver o avião caindo, o Hulk voltando da sua forma normal e morrendo. Falei, poxa, que triste, né? Dá uma sensação assim, tão ruim. Mais recentemente eu lembro da experiência da minha filha, Isabela. A Isabela é muito emotiva. E ela não consegue, eu acho que chegar no final do filme, porque o herói sempre passa, ainda que ele não morra no final, ele sempre passa por aquele momento, né? Agonizante, aquele momento de tribulação e tal. E a Isabela, ela já não consegue, ela chora, ela vira o rosto, se ela vê algum momento de sofrimento ali no filme, ela já não suporta. Eu acho engraçado isso. E todos nós, para nós não é comum vermos os protagonistas, os heróis sofrerem. Eu lembro agora de outro filme que era assim meio que terrível, eram os filmes do Rocky Balboa, né? Ele apanhava, para no final, no último golpe, ele vencer a luta, mas terminava com o rosto todo deformado, um olho mais inchado que o outro, uma coisa... Aí eu lembro, a minha tia uma vez falou assim, não, esses filmes assim eu não gosto, eu gosto do filme do Steven Seagal, porque ele toma um murro e dá 2. Né? Você pode ver que os filmes dele é assim, Steven Seagal, não sei, para quem não está recordando, sabe quem é tem um cabelinho amarrado aqui, um filme de ação. Agora não estou nem lembrando de alguns filmes aqui, o nome. Mas esse é o ator e os filmes dele são assim. Dificilmente você vê o rosto dele deformado. Aí minha tia falava, eu gosto de filme assim. Ele pode apanhar, mas ele bate mais do que apanha. Nós não estamos acostumados a ver o herói morrer, a ver o herói apanhar, a ver o herói sofrer. Ninguém está acostumado com isso. Ninguém está acostumado com isso. A gente não gosta disso. A gente não gosta de sofrer. A gente passa por isso e às vezes a gente questiona Deus, o porquê do sofrimento, se eu sou filho de Deus, se eu sou servo de Deus. Esses são os dilemas, muitas vezes até do salmista. Hoje na escola bíblica dominical a gente estava estudando os salmos, né? O dilema do salmista, por que o ímpio prospera e o justo muitas vezes sofre? Isso não é comum e isso não é só da nossa época, da nossa cultura. É assim, sempre foi assim. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Evangelho entra nessa cultura, falando de um Cristo que morre, e ainda que ele ressuscite depois, é algo completamente escandaloso e extraordinário. Depois, quando você chegar em casa, você coloca assim no YouTube, a história dos Taliabo. Se quiser anotar aí no seu notas, pode anotar.
É um videozinho no YouTube, não tem muita qualidade visual, porque é um vídeo antigo, mas está narrando a história dessa comunidade lá na Indonésia. Se não me engano, é uma comunidade indígena, ou algo parecido com isso, não vou saber o termo técnico agora, mas é uma comunidade nativa que existe lá na Indonésia, e 2 missionários da missão Novas Tribos foi proclamar o evangelho para eles. Eles começaram do Gênesis, falou da criação, falaram da queda, depois fala da lei, do pecado, aquele negócio todo, tudo. E é muito interessante essa didática deles, porque eles vão colocando passo a passo, como se fosse a progressividade da revelação ali de fato. E chegou no momento da crucificação, no momento que primeiro eles apresentam Jesus, que é o libertador, o salvador, o enviado de Deus, para nos livrar dos nossos pecados. Lembra da queda de Adão, aquele negócio todo, tá? Mas aí acontece a crucificação. Isso são vários dias que eles vão contando essa história, né? São vários dias. Chegam no dia da crucificação, Jesus morreu. E eles encerraram, naquele dia, a história. E eles voltaram para suas casas. E agora? Ele não era o Salvador? E agora? Não era ele que era a promessa? E agora? Não era ele que iria trazer a redenção dos nossos pecados? E eles ficaram encucados com aquilo. Uai, não era ele que iria... E aí mostra a história de 2. Um ficou sentado lá, estarrecido, pensando, e agora o que aconteceu? Como é que vai ser o final dessa história? Como é que vai continuar isso? Até que chega no dia seguinte, e eles então falam da ressurreição de Jesus, e mostra a alegria deles, a exultação deles em saber, o Redentor, o prometido de Deus então vive, que maravilha e tal. É muito interessante, tenho certeza que você vai sair daqui, você vai procurar esse vídeo lá no YouTube. Hoje ninguém nem vai nem assistir o Fantástico aqui, só pela curiosidade de assistir esse vídeo, eu aposto. No texto em que nós lemos, Paulo está lidando com uma realidade muito parecida com essa. Paulo está direcionando essa carta aos irmãos que estão na cidade de Corinto. Corinto era a capital da Acaia, que pertencia à Grécia Antiga. Estudiosos afirmam que, em alguns aspectos, essa era a principal cidade daquele país. E, embora o intelectualismo fosse proeminente em Atenas, os cidadãos de Corinto tinham um grande apreço por sabedoria e pela filosofia grega. E a mensagem de Cristo crucificado, Deus morrendo, se constituía para aqueles que ouviam naquele contexto loucura. Como assim Deus morrendo? Isso era algo estranho aos ouvidos. E como Paulo vai definir isso aqui, era considerado loucura. Mas naquela comunidade havia também judeus. Os judeus que conheciam a lei, conheciam os mandamentos, que tinham todo o Antigo Testamento e aguardavam o Messias. E esperavam o Messias. O Messias, na mentalidade da maioria deles, político. Aquele que iria subjugar Roma, que iria tirar Israel do domínio dos romanos, iria trazer vitória, ia ser um grande líder político, um grande guerreiro talvez. E dizer que esse Messias morreu crucificado, isso era um escândalo, isso era uma terrível heresia, isso era uma blasfêmia. Cristo crucificado, loucura para os gregos, escândalo para os gentios. É nesse contexto que Paulo escreve essa carta. E é baseado nisso que eu gostaria de falar com você hoje, sobre essa seguinte declaração: a salvação acontece por meio da loucura da pregação. Você pode repetir isso? A salvação acontece por meio da loucura da pregação. E como é que Paulo está desenvolvendo esse argumento? Nós observamos aqui no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E ele vai prosseguir. Então, no desenvolvimento do seu raciocínio, a primeira ênfase, nós poderíamos dizer aqui, que Paulo dá, é que o plano de salvação realizado por Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. O plano de salvação realizado por Deus estabeleceu-se acima da sabedoria humana. Já li o versículo 18 para vocês, e olha o que ele diz no versículo 19, na sequência. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele está citando aqui Isaías 29, 14.
Paulo está citando a profecia do que seria o Evangelho. Olha, o Evangelho vai ser uma forma de aniquilar a sabedoria dos sábios, aniquilar a inteligência dos instruídos. Vai bugar tudo. O Evangelho vai fazer isso. J. Blancard diz: a cruz de Cristo sempre será ofensiva para o homem natural. Prosseguindo no versículo 20, ele diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Esses personagens que ele cita, o primeiro, onde está o sábio? Provavelmente ele está se referindo aqui aos filósofos gregos, os intelectuais. Onde é que eles estão? Onde é que está o escriba? Aqui seria já uma representação dos judeus, né? Os mestres da lei. Onde é que estão eles para explicarem a cruz? Onde é que está o inquiridor, né? É o que ele vai dizer aqui na sequência. Onde está o questionador deste mundo? Os estudiosos vão dizer que talvez aqui Paulo está fazendo uma referência aos sofistas, que era um grupo que existia naquela época, que era muito bom de oratória. E eles eram treinados para ganhar debates. Eles não estavam tão preocupados com a verdade, mas eles estavam preocupados em ganhar debates. Onde é que está o sábio? Onde é que está o escriba? Onde é que está o questionador desta era? De fato, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. E aí o versículo 21 para mim é extraordinário. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Gente, isso aqui é extraordinário. Eu costumo refletir da seguinte forma: a sabedoria do homem está aqui, a sabedoria do mundo está nesse nível. A sabedoria de Deus está nesse nível. A cruz de Cristo no mundo é a sabedoria de Deus. Mas o homem não consegue compreender isso de modo racional. Aquilo que o homem não consegue compreender de modo racional, de acordo com as palavras de Paulo aqui, é loucura. Alguns mais entendidos vão dizer, né? Vamos nos abster de dizer algo. Mas na verdade, no natural, se você encontra alguém falando alguma coisa que não faz muito sentido para você, você vai dizer assim: esse cara é um louco. Sabe de que eu lembro? Agora, com a ascensão das redes sociais, a gente foi perceber que o cara era muito inteligente. Mas antes dele morrer, a gente falava: isso é um doido, né? Eu sou Enéas, 56. Quem que nunca falava assim? Que esse cara é um lunático. Ele tinha 40 segundos para falar. Ele falava alguma coisa ali, você fala... Aí depois dos cortes com as redes sociais, as palestras, o cara era um médico. Você pode discordar do posicionamento político dele, mas você tem que dar o braço a torcer. Aquele cara era um gênio. Aquilo que a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender, a gente diz: é loucura. Aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desta época, desta era? Tornou Deus louca a sabedoria do homem. Aprove Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A W. Tozer vai dizer: a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. Irmãos, isso aqui é tão forte. Porque o que Paulo está dizendo é como se ele estivesse dizendo assim: onde é que estão os grandes cientistas para responder isso? Nós precisamos da ciência, irmãos. Nós precisamos. A medicina, ela é extraordinária. A medicina hoje ela consegue curar o câncer. Tem tantos avanços aí. A medicina, alguém perdeu a perna, ela vai lá e coloca uma prótese. A medicina tem avanços extraordinários. A gente consegue observar isso. A gente mesmo precisa disso. Hoje minha esposa estava com alergia aqui. Na hora de dar aula, eu corri ali na farmácia, comprei um antialérgico para ela tomar um antialérgico e poder dar aula de manhã. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos da psicologia, nós precisamos da filosofia, nós precisamos da teologia. A teologia, ela usa o método científico para os seus estudos. Isso é extraordinário, é necessário, mas ela não salva. A medicina não leva ninguém para o céu. A psicologia, a filosofia, nem a teologia não leva ninguém para o céu. Mas o Evangelho sim. Tem gente que não tem teologia,
que não sabe nem ler, mas ela crê em Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Você e eu fomos alcançados pela pregação do Evangelho. Você e eu fomos alcançados, irmãos, a acreditar num homem que nasceu de uma virgem. Isso é a história da carochinha, para muitos. Tá, imagina, alguém chegando para você e dizendo, então, eu acredito num homem que nasceu de uma virgem. Ela não teve nenhuma relação natural para que aquele filho fosse gerado dentro do ventre dela. Imagina uma pessoa ouvindo um negócio desse. Normal, assim, dentro do padrão normal. E aí ele morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Foi mesmo? Foi. Como é que era? E com o corpo transformado. Podia pegar nele? Podia. Só que ao mesmo tempo que a gente pega nele, ele atravessa a parede. Ele come peixe. Tem lógica isso? Isso é loucura. Aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Prosseguindo no seu raciocínio, então, Paulo está mostrando que a sabedoria de Deus estabeleceu-se acima da sabedoria do homem. Prosseguindo, ele vai dizer que Deus vai além das expectativas dos judeus por sinais. Nessa comunidade aqui também tinha judeus. Olha só o que ele diz no versículo 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos nos manter nos judeus. Os judeus pedem sinais, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Daqui a pouco a gente fala dos gentios e dos gregos. Paulo está se dirigindo também a essa comunidade que ali existia. Embora o argumento de Paulo estivesse embasado contra a ostentação da sabedoria e a busca dessa sabedoria e intelectualidade pelos gregos, o que faz com que eles entendessem o evangelho como loucura, ele vai separar um espaço aqui para falar também dos judeus, que eram acostumados com sinais. Os judeus se acostumaram aos sinais e aos milagres. Olha o início da história, pensando a partir de Abraão. Abraão já idoso, Sara já idosa, de maneira miraculosa, essa mulher engravida. Nasce Isaac. Isaac casa com Rebeca, que era estéril. Outro milagre acontece. E ela tem 2 filhos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. Seguindo a linha, Jacó casa-se com Lia e com Raquel. Raquel também era estéril, um outro milagre. Um dos filhos de Raquel é José. E Deus usa José de maneira extraordinária para chegar até o Egito, se tornar governador do Egito. A família de José, por conta daquela grande fome que tem, que aí você conhece a história, José tem o sonho, aquela grande fome que acontece no mundo todo ali da época, apenas o Egito teria comida porque Deus levantou José para poder organizar um negócio ali. E aí Deus faz o quê? A família de Jacó, que era de onde viria o Salvador do mundo, pega, vai lá para o Egito. Olha, Deus conduzindo a história. O povo de Israel está acostumado com isso. Está acostumado com milagres e sinais. Aí Deus levanta agora, depois de 400 anos, esse povo lá no Egito. Esse povo cresce. E Deus agora levanta Moisés para libertar esse povo, para dar-lhe a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E aí você conhece a história, os sinais, os prodígios, os milagres, as pragas que são enviadas lá para o Egito. Deus libertando o povo com mão poderosa, com mão forte. Quando chega diante do mar, o povo reclamando, Deus abre o mar. O povo passa para enxuto. Lá na frente o povo diz que está com fome, Deus manda maná. Lá na frente o povo diz que está enjoado de pão, Deus manda carne. Lá na frente o povo diz que está com sede, sai água da rocha. Lá na frente não tem rocha, não tem água amarga, transforma a água amarga em água potável, o povo toma água. Esse povo está acostumado com milagre. E as coisas vão se desenrolando e vão passando. Depois vem Josué, grandes conquistas, passam o Rio Jordão também a pés enxutos. As muralhas de Jericó caem, o povo vai se estabelecendo na terra. Milagres, milagres, milagres. O povo está acostumado com milagre, o povo está acostumado com sinal. E aí aparece o Messias. E é interessante um relato que tem em João 6, a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães. O povo gosta daquele negócio. Jesus sai, uma galera vai atrás dele. Depois você pode ver isso em João 6. Mestre, tal, não sei o que lá. O povo queria continuar vivendo à custa de milagres.
Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue é esse que tem a vida. E aí Jesus fala um bocado de coisa lá, o povo fica escandalizado e eles dizem assim, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí o texto diz assim, escandalizados o abandonaram. Os judeus se escandalizam. Paulo está falando de escândalo aqui, o texto lá está dizendo que eles se escandalizaram. Estou falando desses judeus que buscam sinais. Tá? Eu estou falando do texto bíblico, tá, gente? Por favor. Esse povo vai embora. E aí Jesus olha para os 12, Jesus é corajoso. Olha para os 12. Vocês também não... E aí Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Mais na frente, se a gente voltar na realidade para Mateus, capítulo 13, escribas e fariseus pedem sinais a Jesus. E ele diz assim, nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é necessário que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites embaixo da terra. Em Lucas 23, o texto diz que quando Jesus foi levado diante de Herodes, ele queria que Jesus fizesse algum sinal, algum milagre. Jesus não fez nenhum sinal para Herodes. Lá na cruz, um dos ladrões olha para ele e diz, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, e salva nós daqui. Sacerdotes passavam e diziam, se salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, desça da cruz para que creiamos em ti. Esse povo era acostumado com sinais. Mas quando o Messias é apresentado crucificado, morto, isso é constituído um escândalo. É escandaloso dizer que o Messias morreu em uma cruz. A cruz era a forma mais miserável que o ser humano poderia morrer. O meu Senhor, o meu Messias, o meu libertador, o Senhor dos exércitos, aquele que viria subjugar Roma, humilhado por Roma, em uma cruz. É muito vergonhoso para eu me identificar com esse Senhor. É muito humilhante para eu dizer que esse é o meu Deus. É escandaloso, é herético, é blasfêmia. Ele não. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Senhor dos exércitos. Esse não é o Rei de Israel. Esse não é o meu Senhor. É escandaloso. Esses judeus procuravam sinais. Existe muita gente assim hoje. Adentrando as nossas portas. Ligando as TVs. Procurando sinais. Eles não estão dispostos a viver uma vida de cruz. Pessoas que não estão dispostas a se identificar com esse Cristo crucificado. Pessoas que não se identificam com aquela mensagem, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existem muitas pessoas e muitos líderes religiosos acabam engodando ou dando o que essas pessoas querem. E satisfazendo esses deleites. Existem pregadores, charlatões, existem. Mas eles existem porque tem muita gente que tem esse apetite. Paulo vai dizer que nos últimos dias as pessoas ajuntarão para si líderes. Amontoarão para si líderes. Como um comichão nos ouvidos, não ouvirão a verdade. Vai ser um negócio complicado ouvir a verdade. E tem gente que só está atrás de sinal. Que só quer pão multiplicado. Tem pessoas que só estão em busca disso. Pela graça de Deus, é natural que nós, como seres humanos, busquemos a Deus a solução dos nossos problemas. Tem muita gente que veio para Jesus por conta da solução de um problema. Tem muita gente, e a gente muitas vezes a gente evangeliza pessoas assim. Amigos seus que abrem o coração e você entende, poxa, é a porta, olha só. Deus está permitindo essa oportunidade. É um casamento que está se desfazendo, é um filho que está nas drogas, é alguém que está enfermo. Muitas vezes essas pessoas acabam se sensibilizando para ouvir o Evangelho. Entram charlatões nesse meio? Entram, mas também existe sim a oportunidade da pregação verdadeira e genuína do Evangelho. Acontece que tem gente que só quer Jesus para isso. Tem aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, nesse momento de fragilidade, se fortalece, o problema resolve, Deus traz consolo, Deus traz cura. Aquela foi uma porta para que ela conhecesse a Jesus, mas ela permanece com Jesus. Mas tem outras pessoas
que se Jesus não der o que ela quer, ela procura em outro lugar. Eu quero uma cura. Jesus não me trouxe a cura. Eu vou ver se em alguma outra religião eu consigo. Eu quero que Deus faça alguma coisa nova na minha vida, do jeito que eu estou estabelecendo. Eu quero esse emprego, eu quero esse concurso, eu quero um casamento dessa forma, eu quero que o meu filho faça isso, eu quero que se Deus não me der o que eu quero, eu vou procurar isso em outra religião. E é escandaloso falar de cruz. É escandaloso falar de uma salvação que é pela graça. É escandaloso falar de um evangelho em que eu não posso fazer por merecer. Onde é que está a minha reputação? Onde é que está o meu merecimento? Porque todas as religiões vão dizer que você precisa merecer a sua salvação. Só o evangelho que diz que você é um miserável pecador. E que a sua salvação é garantida pelo que Cristo fez na cruz. E o que você precisa fazer? Nada. Você precisa crer. E é o Espírito Santo de Deus que vai trazer uma mudança na sua vida. Então, eu não preciso me esforçar para ser salvo? Não, você precisa se esforçar para viver em santidade. É diferente. O nosso esforço é para viver em santidade. O nosso esforço é para sermos filhos legais. O esforço das minhas filhas é para serem filhas... Elas não têm o esforço para se tornarem minhas filhas. Elas têm o esforço para serem obedientes. Eu vivo falando, minha filha Isabela, minha filha, por favor, só. A gente tem que falar 5, 10 vezes para minha filha obedecer, por favor. Porque o papai vai ficar tão feliz quando o papai fala de primeira e você falar, ok, papai, verdade. Às vezes eu fico brincando com ela, se você estiver atravessando a rua, eu falar assim, não vai que está vindo um carro, minha filha, você tem que ser de primeira. Porque de segunda fica ruim, é perigoso. Ela não precisa se esforçar para se tornar minha filha. Ela precisa se esforçar para ser uma filha obediente. Assim somos nós. A partir do momento que entendemos que Jesus nos salvou, o Espírito Santo mora no nosso coração, a partir do momento que temos a certeza de salvação, o meu esforço é para viver em santidade, para agradar a Deus. E sabe o que é mais legal? É que quando a gente agrada a Deus, nós estamos nos tornando mais felizes. Eu não estou falando de religiosidade. Porque quando você fica querendo cumprir ordenanças para ser salvo, isso é paganismo. Isso é paganismo. E isso é aquela ideia de que não, Deus pode a qualquer hora me lançar no inferno. Isso é perigoso. E isso não é sadio. Isso não é o evangelho. Isso é doentio. Agora você ter certeza do que Jesus fez na cruz por você. Você ceia todo mês com aquela alegria de que Jesus morreu na cruz por você. E ainda não ter certeza de salvação. Isso não é o evangelho. Agora a gente dizer assim, Senhor, muito obrigado. Ou às vezes eu sou um filho vagabundo. Mas me perdoa, Senhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero te buscar com mais intensidade. Eu quero te buscar com mais verdade. Eu quero fazer jus àquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Eu quero pregar o teu amor com mais verdade. Aí tem aqueles filhos que são mais íntimos. E aqueles filhos que são mais íntimos acaba vivendo coisas melhores, porque está mais perto do pai, está com o ouvido sensível, está ouvindo. Mas tem uns filhos, Jesus, que sofre, apanha, por quê? Porque não está ouvindo, às vezes está meio distante. Está que nem o filho mais velho, tem um filho mais velho? O filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho pródigo apanhou com força na vida. Mas ele voltou, quando ele entende, rapaz, olha só, eu sou filho, moço. Aí o filho mais velho fica indignado, pai, há tantos anos eu te sirvo, o senhor nunca matou um cabrito para mim? E aí o pai olha para ele e fala, mas meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Às vezes a gente está todo errado como filho pródigo, e às vezes a gente está todo errado como filho mais velho. Como é que um filho acerta? Andando do lado do pai, batendo na porta do quarto, falando, pai, estou querendo conversar, tem uns negócios aí, me ajuda. Isso é um relacionamento extraordinário. Mas para muita gente que está acostumado a trabalhar todo dia e comer seu pão, entender que a salvação é pela graça, quebra o seu orgulho. Entender que a salvação nos foi dada, entender que a gente é incapaz de salvar a nós mesmos e que a salvação é pela graça, é escandaloso.
Para um judeu entender isso era escandaloso, porque ele cresceu, aprendeu a guardar a lei, a entender que as bênçãos de Deus vinham por guardar a lei, por entender a lei. Aí Paulo vem e diz em Romanos que a lei veio para aumentar a ofensa. Romanos 5:20. Veio a lei para abundar o pecado, ou seja, veio a lei para nos mostrar que a gente é pecador. Veio a lei para nos mostrar que a gente quebra os mandamentos. Veio a lei para abundar o pecado, mas onde abundou o pecado? A graça de Deus é muito maior. É difícil aceitar. É tão extraordinário, é tão revolucionário que chega a ser escandaloso. Talvez alguns estejam se escandalizando com o que eu estou falando aqui, mas é o Evangelho. Para você ter certeza de salvação. Ah, pastor, então quer dizer que qualquer um pode fazer o que quer e está salvo? Eu estou falando dos filhos. Tem gente que não é filho. Tem gente que cumpre certinho como manda o figurino nas coisas e não é filho. Sabe por quê? Porque ele acha que é baseado nos méritos dele. Tem gente que cumpre certinho a cartilha ali e tal, que às vezes não reconhece que um pensamento equivocado é pecado. Dizer para essa pessoa que ela precisa olhar para a cruz e dizer que aquele homem crucificado é o salvador dela é um escândalo. Alguém que tem uma reputação muito bem colocada. Eu já falei essa ilustração, talvez alguns não tenham ouvido, vou falar de novo, de um jovem que havia acabado de sair do presídio, uma igreja pequena, em uma cidade pequena, e ele foi se converter na igreja do juiz que havia condenado ele. O pastor fez o apelo, no final aquele jovem vai lá, se rende diante do Senhor, e todo mundo conhecia a história, cidade pequena, sabia quem era aquele jovem, sabia quem era aquele juiz. E no final do culto, o juiz chega para o pastor e fala assim: Deus é muito maravilhoso. E aí o pastor falou assim: não é, rapaz, Deus é extraordinário. Aquele jovem que fez tanta coisa errada na vida dele, inclusive que você julgou o caso dele, né, se rendendo ao Senhor. Aí o juiz olhou para ele e falou assim: pastor, isso é extraordinário mesmo, mas eu estou falando de mim. Aquele jovem, ele sabia que ele era todo errado e que ele precisava de um salvador. Mas minha família é uma das mais conceituadas da cidade. Eu fui estudar nas melhores escolas fora, voltei, eu tenho uma reputação. As pessoas muitas vezes me saudam, às vezes as pessoas se calam diante de mim, por conta de todo o reconhecimento, da minha justiça social, como um juiz digno. Eu entender que eu sou pecador e que eu preciso olhar para a cruz e reconhecer que eu preciso de um Salvador, isso é extraordinário. Aprove a Deus salvar os que creem, por meio da loucura da pregação, por meio do escândalo da pregação do Evangelho. Paulo continua o seu raciocínio. Deus vai além das expectativas dos gregos e gentios também, por filosofia e sabedoria humana. Enquanto o foco dos judeus era nos sinais, o foco dos gregos e gentios, nesse caso específico, era na sabedoria, na eloquência. Aqueles homens acostumados a ouvir falar de Sócrates, Platão, Aristóteles. Paulo está se direcionando a eles. E a igreja estava meio que seguindo um padrão do mundo. Assim como havia os discípulos de certa corrente filosófica, havia também os discípulos um deles dizendo: eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo, eu prefiro Pedro. E tinha os mais espirituais que diziam: eu sou de Cristo. Olha o que diz, capítulo 1, versículo 17. De 1 Coríntios. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês entendam que o Evangelho é intelectualismo. Eu não quero que, assim como vocês se dividem em partidos intelectuais de determinadas correntes filosóficas, vocês entendam que o Evangelho tem esse tipo de coisa. Eu prefiro a pregação de Apolo. Eu prefiro o que prega Paulo. Eu prefiro o que prega Pedro. Eu não gosto nenhum desses eu só é de Cristo. Não. Tem uma vertente teológica que vai dizer que esses que estavam dizendo isso eram aqueles que se assoberbavam, se sentiam mais espirituais, né? Aí Paulo diz: Cristo está dividido entre vocês.
E aí Paulo apresenta um testemunho pessoal, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Existem pessoas que estão atrás de intelectualidade apenas. E existem vertentes teológicas que tentam tirar tudo de sobrenatural que a Bíblia tem para adequar essa mensagem ao homem moderno. Não é que Jesus nasceu de uma virgem. Não é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A gente tem que entender o simbolismo dessas coisas. É uma forma de adequar. Enquanto existe um grupo que é mais místico, enquanto existe um grupo que está atrás de Jesus por conta de milagres e sinais, existe uma outra galera que até quer Jesus, mas esse negócio de ficar acreditando nessas coisas, isso aí é muito infantil. Vamos subir esse nível aí. É intelectualidade. Então, acreditar que Jesus ressuscitou, acreditar que ele nasceu. Não, isso aí. Não, vamos aprender o simbolismo. Não, olha só, não, eu também não estou dizendo que aqueles que escreveram mentiram, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles escreveram aquilo que eles acreditavam na época. Quando João, Mateus, Lucas, Marcos, quando eles disseram que Jesus nasceu de uma virgem e ressuscitou, eles não estavam mentindo, não. Deus me livre de, né? Eles estavam, eu estou dizendo como é que é o argumento da situação. Eles estavam dizendo aquilo que eles acreditavam, há 2000 anos atrás. Não compete a nós hoje, em 2024, acreditarmos que isso é possível. Então a gente precisa ficar com a simbologia desse negócio. Percebe como é sutil? Como acreditar que alguém pode ter ressuscitado? É loucura. Aprove a Deus salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. É você e eu que Deus vai usar. Somos você e eu. É muitas vezes um irmão analfabeto, lá no interior de algum lugar, pregando o Evangelho, para trazer vida eterna. Como eu falei para vocês, irmãos, nós precisamos da ciência e nós precisamos dos sinais. Nós precisamos de milagres. Nós precisamos do poder de Deus de maneira extraordinária. Mas os sinais, olha o termo, né? João gosta muito de usar sinais, aponta para algo maior. Jesus pode curar um paralítico, porque Ele também pode nos fazer andar para sempre. Jesus pode fazer um cego voltar a enxergar, como sinal de que Ele pode abrir os nossos olhos espirituais para a eternidade. Jesus pode ressuscitar um morto, que depois vai morrer de novo. Mas é para nos fazer entender que um dia nós também seremos ressuscitados e moraremos com Ele por toda a eternidade. Os milagres são sinais. Nós precisamos dos milagres. Mas aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, se a gente conseguir cantar aqui Poder para Salvar. Eu quero finalizar observando o versículo 24 com você. Versículo 24 do capítulo 1. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os judeus buscam sinais? Ok. Quando esse judeu se converte, ele vai olhar para Jesus e vai falar: esse é o maior sinal. Esse é o poder de Deus.
Os gregos querem sabedoria e intelectualidade. Aqueles que foram chamados, procurando isso, quando olham para a cruz, sabedoria de Deus. Ele entendeu a sabedoria de Deus acima da sabedoria do homem. Sabedoria de Deus. Eu não sei como você veio para Jesus. Talvez você veio para Jesus por causa dos sinais. Mas quando você olhou para a cruz, você falou: eis o maior milagre. Eis o maior de todos os milagres. É Ele. Talvez você veio para Jesus porque você viu em algum lugar que Jesus foi um grande intelectual, foi um grande revolucionário. Talvez você veio para Jesus para querer entender um pouco mais de quem é esse homem que 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás, vem revolucionando o mundo. Os seus seguidores estão em toda parte. Eu preciso entender esse homem. Eu preciso saber um pouco da cabeça desse homem. Você queria fazer uma investigação histórica. Você veio por conta da sabedoria e da intelectualidade. Mas quando você olha, você fala sabedoria. Enquanto alguns vão olhar como loucura, enquanto alguns vão olhar como escândalo, você vai olhar como sabedoria de Deus. O outro vai olhar como o maior do poder de Deus. Esse é o meu Deus. Eu não sei em qual grupo você está. Talvez você não está em nenhum dos dois. Talvez você seja alguém que viu a porta aberta e falou: vou entrar. E Deus falou com você de maneira extraordinária. Mas uma coisa, eu gostaria que ficasse bem guardada em nossa mente, que hoje aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É o Evangelho, é Jesus. E você e eu estamos habilitados para proclamar. Você e eu estamos habilitados para pregar. Basta contar o seu testemunho onde você estiver. Ah, mas eu não tenho grande respaldo teológico e intelectual para falar de Jesus. Ah, mas eu não tenho dons espirituais para colocar a mão na cabeça de alguém e um milagre acontecer. Abra sua boca e fale. Abra sua boca e testemunhe. O que foi que Jesus fez na tua vida? O que foi que Jesus fez com você? O que foi que Jesus fez na tua vida? Só fala, só abre a sua boca. Testemunhe. Aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa verdade? Todos necessitam de um amor perfeito. Coloque a mão no seu coração. Perdão e compaixão. Todos necessitam Você sente essa necessidade de graça e sabe que tem outras pessoas que sentem essa necessidade. Você vai dizer: Senhor, eu vou proclamar. Deus que salva. Oh, aleluia. Esse Cristo, Ele move as montanhas e faz mais que isso. Cristo Move as montanhas. Mais que isso, o que Ele faz? tem poder. Oh, aleluia. Tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Todos necessitam de graça e esperança. Não, me aceita, né? Me aceita com os meus medos. Me aceitas com os meus medos, Aleluia. falhas e temores. Enche o meu viver. Eu, Senhor, te entrego a minha vida, Pai, Minha vida entrega para seguir teus planos, ó Deus. Aleluia. Oh, Deus. a ti me rendo. Diga. Cristo Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação.
Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Ó Deus, por se fazer acessível a nós, ó Pai. Porque ainda que isso fosse considerado um escândalo, porque ainda que isso fosse considerado loucura, o Senhor abriu os nossos olhos. E o Senhor nos comissionou e nos deu a oportunidade de proclamar, de pregar. E a responsabilidade é do Senhor de abrir os olhos. É o Teu Espírito Santo que vai trazer o convencimento. Nós não temos a obrigação de fazer com que as pessoas te aceitem. Mas o Senhor nos deu o privilégio de pregar. O Senhor nos deu o privilégio de proclamar. E a partir dessa mensagem, a partir dessa pregação, o Senhor faz o extraordinário. O Senhor faz o maior de todos os milagres. O Senhor salva. O Senhor dá a possibilidade de vida eterna. O Senhor faz o que ninguém pode fazer. O Senhor faz o que os milagres terrenos não são capazes de fazer. Porque ainda que uma pessoa seja curada miraculosamente pelo poder de Deus, ela volta, ela morre novamente. Ainda que o Senhor use a ciência para nos abençoar, assim que o Senhor use homens com intelecto, com sabedoria, com inteligência, ainda assim isso fica no plano terreno. Mas aprove a Deus salvar os que creem, por meio da loucura, da pregação. Obrigado, Senhor. E obrigado por nos dar esse privilégio. Obrigado por nos dar essa possibilidade, Senhor, de sermos agentes de Deus, agentes do reino de Deus nessa terra. Falhos, vasos de barro. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Que venhamos cumprir a missão que o Senhor nos deu, entendendo a grandiosidade dessa tarefa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.